Vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, que está lá em Filipenses, capítulo 4 e o verso 6. Quantos acharam podem dizer amém? A palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que o Senhor enviou nessa noite para nos sarar e nos curar. Ministra aos nossos corações. Queremos voltar toda a nossa atenção, a Deus, para aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja. Fala conosco, é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O tema que eu quero dar para esta mensagem hoje, para nortear os nossos pensamentos, é essa: não fique ansioso, Deus está no controle. Amém? Na verdade, essa é uma terceira palavra da série que eu tenho ministrado nas últimas semanas. A primeira palavra, não sei se você lembra, eu falei sobre a tempestade, que o Senhor Jesus acalma a tempestade. E o tema foi: não tenha medo, Jesus está no controle. Quem lembra disso? A segunda palavra foi que eu preguei sobre a esperança. Tenha esperança, Deus está no controle. E a terceira palavra é essa: não fique ansioso, Deus está no controle. E por que o Senhor colocou essa palavra, esse tema no meu coração? Mediante ao momento que todos estamos vivendo no nosso país, de expectativa, não é? De ansiedade com relação ao que está acontecendo, ao que está por acontecer. Então nós precisamos entender que, apesar, não é, dos políticos e das mudanças políticas, o nosso rei continua governando, o nosso rei continua no trono, o nosso rei continua no controle. Posso ouvir um glória a Deus? Então não deixe que nada te abale, porque os que confiam nesse Deus que está sentado no trono são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas é verdade que algumas situações nos deixam muito ansiosos e preocupados quando elas fogem do nosso controle, quando as nossas expectativas são frustradas. E aqui não precisa pensar só em política não, pense em tudo na sua vida. Para ilustrar isso, vou contar uma história para você. Três árvores conversando entre si, falaram: quando eu crescer, eu tenho um sonho. Três árvores conversando, e cada uma contou o seu sonho. A primeira, olhando para o céu estrelado, disse: quando eu crescer, eu quero ser um baú, eu quero carregar muitas riquezas. A segunda árvore, olhando para o rio, disse: quando eu crescer, eu quero ser um lindo barco para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou para o vale, ela estando no monte, disse: quando eu crescer, eu quero ser uma linda árvore no alto, para que todos possam olhar para mim e lembrar de Deus. Muito bem, o tempo passou, a primeira árvore cresceu, o lenhador a cortou e fez dela um coxo para alimentar animais no estábulo. A segunda árvore cresceu, quando foi cortada, fizeram dela um barco
de pescadores para transportar peixes. E a terceira árvore a cortaram e a deixaram num depósito. E elas, frustradas, tristes, porque nada havia acontecido como elas tinham esperado, um belo dia, uma mãe, precisando de um local para colocar o seu filho, pegou aquele coxo que alimenta animais, colocou fenos e ali colocou o seu filho. E aquela primeira árvore viu que aquele filho era o Rei do universo, era o Senhor Jesus. A segunda árvore, um dia, estando ela com os pescadores, um homem estava dormindo dentro dela, no seu barco, e uma tempestade muito forte veio. Aquele homem acordou e disse: paz. E ela estava transportando o Senhor Jesus, um rei muito importante. A terceira árvore, um dia, pegaram os seus troncos, fizeram em forma de cruz e colocaram em cima do monte, e nela foi pendurado o nosso Senhor e Salvador. E todos olharam para ela e viram e lembraram de Deus. Quem entendeu a ilustração? Sabe o que significa? Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Ainda que você não entenda, ainda que contraponha a sua lógica, ainda que seja contra o bom senso, ainda que frustre suas expectativas, no final, Deus vai transformar tudo aquilo em um bem muito maior. Porque o nosso Deus não fica ansioso. Ele não está sentado no trono torcendo para que as coisas deem certo. Ele não está roendo as unhas com medo que se algo saiu errado. Ele governa, Ele sustenta todas as coisas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por essa ilustração, por essa palavra. E o apóstolo Paulo, nesta carta, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, chamada Filipenses. Quem eram os filipenses? Era uma igreja lá da Europa, que o apóstolo Paulo havia plantado, porque ele era um missionário. Foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo plantou. Então, nessa ocasião que o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma. Ele foi fazer uma viagem missionária para Roma, foi visitar a sua igreja que ele havia plantado em Roma, e lá o prendem, o algemam e o encarceram. E todos, amigos, as igrejas de outras localidades que souberam da sua prisão, ficaram aflitos, ficaram preocupados, porque o seu pastor estava preso, o plantador daquelas igrejas estava preso. E o apóstolo Paulo, para acalmar o coração deles, ele escreve essa carta. Inclusive, é nessa carta que ele escreve, né? Não está, o Senhor, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades, né? Ou seja, ele escreve várias palavras de encorajamento. Uma delas é essa, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo, ele escreve para encorajar aquelas pessoas, para que eles não ficassem desanimados, para que eles não ficassem ansiosos, para que eles não ficassem preocupados. Agora deixa eu falar algo para você, deixa eu fazer uma ponte dessa carta com a sua vida. Essa carta também é escrita para você e para mim hoje. O apóstolo Paulo está escrevendo para nós, para o tempo, para o momento que nós estamos vivendo, e para o momento que você também possa estar vivendo no seu particular, na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho. O que está te deixando ansioso hoje? O que está te deixando preocupado? O que está tirando o teu sono? O que está causando úlceras, gastrites em você? A palavra aqui é o remédio nessa noite. E ele está dizendo: não fique ansioso. Não fique ansioso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Mas é difícil você falar para alguém que já é ansioso não ficar ansioso, é verdade ou não é? Como que vamos falar para uma pessoa não ficar ansiosa se ela já é um poço de ansiedade? É até uma afronta, né? Para essa pessoa. Quem é muito ansioso, ouvir alguém falar assim, ó, isso é ansiedade, ou isso é... Aí ela já lê com o seguinte ouvido, isso é frescura. Isso aumenta mais a raiva, aumenta mais a ira, aumenta mais a ansiedade. É verdade ou não é, meus irmãos? Né? Mas quem está falando para você aqui é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Não fica irado com ele não, porque o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 6 diz, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Deus cuida do lírio do campo, das aves dos céus, Ele cuida também de você. Então é o próprio Deus que está falando para você, não fique ansioso, não deixe a ansiedade roubar a sua qualidade de vida, roubar a sua paz, roubar a sua alegria. Mas a pergunta é, como não ficar ansioso? Como, gente? Fala para mim. No meio de tantas ameaças, tantas incertezas, tantas lutas, como nós podemos viver isso aqui na prática? Quem quer aprender, irmãos? Quem quer aprender isso aqui hoje? A palavra nos ensina 3 respostas para essa pergunta. 3 respostas para aqueles que não querem mais viver refém de uma ansiedade descontrolada, de uma preocupação exacerbada. 3 respostas para quem crê num Deus que está no controle. Primeiro lugar, vamos ler a palavra? Capítulo 4, versículo 6, olha o que a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Vou parar por aqui. Primeiro lugar, como não viver ansioso no meio de tanta turbulência? Primeiro, irmãos, saber que Deus está no controle de tudo. Diga tudo. O que significa tudo? T-U-D-O. Ou all, A-L-L em inglês. Sentiu? Tudo é tudo. Tudo significa não há nada que acontece debaixo da terra, debaixo do sol, que está fora do controle de Deus. Nada. Então ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então o que você tem que entender aqui em primeiro lugar? Que o nosso Deus, Ele governa todas as coisas. E 3 coisas basicamente o apóstolo Paulo descreve na sua carta que Deus tem o controle sobre elas e que a gente muitas das vezes não tem e fica asfixiado, porque a ansiedade é perder o ar. A ansiedade ele asfixia, no grego, no original, é sufocar, é alguém que está tendo o pescoço apertado. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer está em Filipenses 1,12, olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículo 12, olha o que ele vai dizer acerca desse Deus que controla tudo. Ele vai dizer o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que ele estava explicando para os irmãos? Ele estava explicando o seguinte: olha só, gente, eu estava vindo para Roma, estava tudo dando certo, estava tudo bem, mas olha, eu estou preso, fui encarcerado, me algemaram, aconteceu uma circunstância adversa. Ele não contava com aquilo, ele não esperava aquilo, então uma adversidade aconteceu. Então a primeira coisa que ele está dizendo que Deus tem um controle são em todas as circunstâncias adversas. O que é uma adversidade? Quem estudou português sabe da conjunção adversativa. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu estava indo bem, porém, estava tudo dando certo, todavia, eu pensava que estava vivendo o melhor momento da minha vida profissional, entretanto, estava curtindo meu carro numa boa, passeando com a minha família,
Contudo, estava na academia, fazendo ali minha musculação, que não sou eu, mas assim, e descobri que estou com uma enfermidade. Então, o que são situações adversas? São situações contrárias à nossa vontade. São situações que nós não controlamos. Essa semana meu carro esquentou. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Queimou o motor, bateu o motor. Estava tudo bem. Aconteceu, mas não bateu o motor não. Foi o negócio lá. Graças a Deus. Então, gente, o que são situações adversas? São coisas que fogem do nosso controle. São questões de saúde, são questões de todo tipo de espécie. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Que nós não escolhemos, que nós não queremos que aconteça. Agora, se tem alguém que passou por isso, foi o apóstolo Paulo. O currículo dele é bom nesse quesito passar por adversidade. Eu vou só ler rapidamente para você pensar. Em Damasco, ele foi perseguido. Em Jerusalém, ele foi rejeitado. Esquecido em Tarso. Apedrejado em Listra. Açoitado em Filipo. Escorraçado em Tessalônica. Enxotado de Bereia. Chamado de tagarela em Atenas. Ele enfrentou o problema de oposição em Corinto, a ponto de chamá-lo de impostor. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio indo para Roma, o navio dele afundou, foi parar numa ilha, picado por uma cobra venenosa, e agora está preso e algemado em Roma. É o mesmo que está falando para mim e para você: não andeis ansiosos por coisa alguma. É o mesmo que falou: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, no próprio livro de Filipenses, ele escreve isso. É o mesmo que passou por tudo isso. Está dizendo para mim e para você: tudo que fugiu do seu controle, continua no controle de Deus. Tudo que você não domina, está debaixo do domínio do Senhor. Não temos domínio sobre a política, não temos domínio sobre os governantes, mas o nosso Deus está sentado no trono. Então não deixe que essas circunstâncias adversas roubem sua alegria, tire sua paz e encha o seu coração de medo e de ansiedade, porque você tem um Deus que cuida de você. Diga glória a Deus. Salmos 99, versículo 1, ele diz: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins e abala-se a terra. Então, circunstâncias adversas. Outra coisa que o apóstolo Paulo está falando, que pode nos sufocar, está em Filipenses 2,5. Olha o que diz Filipenses capítulo 2,5. Eu estou ainda nesse ponto, onde como viver sem ansiedade no meio de tantas lutas. Primeiro, sabendo que Deus está no controle das adversidades. Aconteça o que acontecer, nada está fora do controle de Deus, ok? Segundo, olha o que diz Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe por que ele escreveu isso? Porque naquela igreja estava tendo problema de relacionamento. Os irmãos estavam brigando entre si. Eles estavam discutindo um com o outro. Um queria ser melhor do que o outro. Um queria mandar no outro. Um queria dizer que sabia mais do que o outro. Um queria ser mais certo do que o outro. Estava tendo briga, estava tendo confusão. Era uma briga de ego, era uma briga de vaidades, era uma briga de coisas que não pode acontecer na igreja. Então, qual é a segunda coisa que pode nos sufocar e pode nos deixar ansiosos? Problemas de relacionamento. Quem já não ficou estressado com problema de relacionamento com genro, com nora, com filho, com pai, com mãe, com papagaio, com periquito, com colega de trabalho? Quem já não pensou em esganar um? Porque relacionamentos causam ansiedade em nós, sim ou não, meus irmãos? Mas o apóstolo Paulo está falando, quando isso acontecer, ele diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser como Deus,
antes humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se do seu ego, esvaziou-se do seu eu, assumiu a forma de servo e até a morte de cruz. Ele se humilhou, mas o Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? No meio de um conflito, no meio de problemas de relacionamento, remova o seu ego, remova o seu eu, não queira ter razão, não queira discutir, não queira brigar, não queira provar nada para ninguém. Você não vai ganhar nada com isso, só vai te deixar mais triste, mais aflito, mais injustiçado, mais preocupado. Tenha o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, abra mão disso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Traduzindo, perdoa, pronto, é só isso. É só isso, diga para o teu irmão, fala assim, irmão, perdoa, libere essa pessoa. Não me pagou, está me devendo R$100 desde fevereiro. Esquece isso, mas tem Deus para te dar. Entende o que eu estou dizendo? Então, problema de relacionamento, por isso que ele fala, irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quer ver outra coisa que o apóstolo Paulo fala? E aqui eu encerro essa parte, onde ele fala de ansiedade, que pode nos causar ansiosos. São problemas de ordem econômica, problemas de ordem financeira. Quem nunca ficou ansioso, estressado porque não tinha dinheiro para resolver determinada situação? Fala a verdade. Quem nunca ficou aflito, preocupado, sabendo que está vencendo o cartão, está vencendo isso, está vencendo aquilo, o irmão da Natura vai ligar para cobrar a coisa que tu comprou e não conseguiu pagar? Quem não fica ansioso, não fica aflito com isso? Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, gente, por conta desses desdobramentos das eleições, quantas pessoas não estão preocupadas? Meu Deus, o que vai ser do país? O que vai ser do Brasil? Dizem que daqui a tanto tempo vai virar não sei o que, vai virar Cancún, de tanto tempo vai virar o Havaí, quem dera, né? Mas daqui a tanto tempo vai virar não sei o que, porque vai ter crise econômica, e que vai faltar dinheiro, e que vai faltar aquilo. Está todo mundo preocupado. Os governantes aí, o atual governo faz uma movimentação, diz que vai botar um determinado ministro, a bolsa cai, o dólar sobe, e fica todo mundo aflito, gente que não sabe nem o que é bolsa, não investe em bolsa. Eu só sei qual é a bolsa da minha esposa, que é cheia de coisa dentro, e a pessoa está preocupada com a bolsa. O dólar já subiu tantas vezes, já desceu tantas vezes, o que impactou, o que mudou na minha vida? Mas as pessoas ficam ansiosas por causa disso. Ai meu Deus, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir? Será? Vem cá, você esqueceu que Deus cuidou de você até aqui? Você esqueceu que você já foi moço, hoje você é velho, mas Deus nunca te desamparou, nunca faltou pão para você comer, nunca faltou roupa para você vestir, nunca faltou uma porta de emprego aberta em qualquer lugar para você? Você esqueceu disso? Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios 4,19, olha o que diz Efésios capítulo 4,19, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 4,19, Filipenses 4,19, ele diz assim, o meu Deus, vamos ler juntos, irmãos, em nome de Jesus, vamos lá, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Não tem crise, não tem política, não tem economia, não tem guerra, não tem pandemia, não tem nada. Por isso o apóstolo Paulo falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma? Pandemia, política, guerra, morte, fome, etc. É nada, porque Deus está no controle de tudo. Esse relacionamento vai reatar, Deus vai resolver, essa adversidade vai passar, amém? O dinheiro vai chegar na sua mão na hora que você precisa, Deus não vai deixar faltar nada. Então por que eu vou ficar ansioso? Amém, meus irmãos? Muito bem. Mas o apóstolo Paulo não para por aqui, ele continua falando. Como que eu vou viver sem ansiedade nesse mundo tão difícil? Aí é Filipenses 4,6. Olha o que ele vai falar aqui.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, o que está escrito ali, meus irmãos? Sejam conhecidas diante de Deus. O que, meus irmãos? Né? Diante de Deus as vossas petições, necessidades, pela oração, súplica e ação de graças. Então, como viver sem ansiedade, além de saber que Deus está no controle de tudo? Segundo, praticando a oração, orando. Orando. Quem ora aqui? Não precisa levantar a mão, porque tem os irmãos aqui dos 6 horas, só oram 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas. Irmãos, oração. Já é comprovado cientificamente que as preces, as orações, elas mexem com todo o nosso sistema nervoso central, periférico, neuronal, libera substâncias neuroquímicas que trazem paz. E ele está dizendo ali, orem, coloca diante de Deus, fala para Ele. Mas ele usa 3 palavras ali para dizer como deve ser a nossa oração. Aí é que está o ponto. Como devemos orar? Então, não é uma oração simplesmente orar por orar, sem saber o que está fazendo. É uma oração entendendo o mistério. O que está fazendo, ele está dizendo ali, olha, oração, súplica e ações de graça. Diga oração, súplicas e ações de graça. O que é isso? Oração, súplica e ação de graça. Primeiro, oração no grego é a mesma palavra ali para adoração. Diga adoração. O que é adorar? O que é adorar a Deus? Quando uma pessoa está diante de uma imagem, de uma escultura, adorando a um ídolo, vamos supor o Santo Antônio, casamenteiro, eu quero casar. O que ela está fazendo? Ela está reconhecendo que o Santo Antônio pode ajudar ela, que ele tem poder para fazer isso, mas se não fizer, o que ela faz? Bota de cabeça para baixo, né? Até resolver. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão. Mas ela está depositando uma confiança em algo que supostamente tem poder para fazer alguma coisa. Isso é adorar. E aquele objeto de adoração adorado se torna um ídolo, porque aquele ídolo é que tem todas as respostas que ele precisa. E por que tem muita gente ansiosa, nervosa, aflita? Porque o seu ídolo não está resolvendo. Porque aquele que um dia foi objeto de adoração, de veneração, de expectativa, não está resolvendo. Mas quem é que está acima de tudo isso, e que governa, e que sustenta, e que é majestoso, e que é poderoso, e que é excelso, que é tremendo, que é tudo? É o poderoso Deus. É o poderoso Deus, é aquele que tem, é aquele que é, aquele que faz, é aquele que sabe, é aquele que entra, é aquele que age, é aquele que opera, é aquele que remove, é aquele que coloca no lugar, é aquele que tira do lugar, é aquele que tem o governo nas suas mãos. Então, quando você ora com a perspectiva de que o seu Deus é o Todo-Poderoso, não tem lugar para ansiedade. Então, o que é ansiedade? É ter uma visão pequena de Deus. O que causa mais ansiedade é diminuir o poder de Deus. Não há impossível para Deus. Essa situação que você está passando, eu sei que é muito difícil e muito ruim para você. Você não consegue ver saída. Mas Deus sabe por onde tirar você dessa situação. Ele sabe exatamente o que fazer. A gente não tem controle sobre isso. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é orar adorando. Adorar reconhecendo o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Ele tem 3 atributos que ninguém tem. Ele é onipotente, significa todo poderoso. Ninguém é mais poderoso que ele. Ele é onipresente. O que significa? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem o diabo pode fazer isso. O diabo tem força, mas não tem poder.
E Ele é onisciente, Ele é o único que pode entrar dentro da sua mente e saber o que você está pensando. O diabo não pode fazer isso, ele pode sugerir, sugestionar. Mas Deus é o único que tem todo o poder, todo o conhecimento e toda a presença. Isso é orar adorando. Por isso que é importante na hora da oração você colocar um louvor, você colocar um hino, porque os hinos falam de quem é o Senhor. Amém, igreja? Orar também suplicando. O que é orar suplicando? Suplicar aqui é orar no sentido de pedir a alguém que está próximo, porque esse Deus que é poderoso, Ele também está próximo, e como próximo, Ele é quem? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Sabia que o seu Deus é Pai? Qual é a oração do Senhor Jesus? Pai nosso, que estais no céu. Os judeus não chamavam Deus de Pai, Ele era somente Deus. Elohim, El Shaddai, Yahvé, El Elyon. Mas os judeus, o Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele veio para nos revelar o coração do Pai. Ele veio para nos mostrar que esse Deus é o Emanuel, é o Deus conosco. E como um pai terreno, como um pai biológico, Ele tem um amor pelos seus filhos, um cuidado pelos seus filhos, que supera até o pai terreno. Porque Ele mesmo disse: vocês pais são maus e dão coisas boas para os seus filhos. Se o teu filho te pedir uma pedra, você tem coragem de dar se te pedir um peixe, você tem coragem de dar serpente para ele? Se o teu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele? Não, você vai dar para ele o melhor. Se vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Entende o que eu estou dizendo? Então nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós nos mínimos detalhes, e você pode pedir o que você quiser para Ele, porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele te entende, Ele se inclina para ouvir, Ele socorre no dia da angústia, como diz Salmos 50:15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Chama pelo seu Pai, chama pelo seu Pai. Tudo que Ele quer ouvir é falar: Pai, oh Pai, oh Pai, me ajuda, está tão difícil, não sei mais o que eu faço. Oh Pai, oh Pai, oh Pai. É isso que você precisa. Talvez teu pai te abandonou, você não tem referência paterna, não sabe o que é isso. Mas a palavra diz: ainda que a mãe se esqueça do seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Isso é suplicar, isso tira a ansiedade do coração. Orar porque Deus é poderoso e orar porque Ele é o nosso Pai. Mas aqui ele fala com ações de... O que é ações de graça? Diga: gratidão. Ações de graça é gratidão. É orar com gratidão, é orar agradecendo, é falar com Deus lembrando do que Ele já fez na sua vida, lembrando de quantas vezes Ele já te livrou, de quantas vezes Ele já te curou, de quantas vezes Ele abriu portas para você que eram impossíveis, de quantas vezes Ele já te tirou de situações que você sozinho não saberia como sair. Porque quando a gente está no meio da crise, do momento difícil, a gente se murmura, reclama, fica pessimista, só olha o negativo, só olha os problemas, esquece da solução. É verdade ou não é, minha gente? Olha, você pode ter tido um dia maravilhoso, um sol a pino, tudo jóia, mas se no final do dia você pegou aquele temporal, aquela chuva de repente, te molhou e te deixou assim, molhado, sujo, você chega em casa lembrando de quê? Que tomou um banho do carro que passou na rua, mas esquece tudo de bom que aconteceu naquele dia. É a tendência do ser humano. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então nós temos que aprender a agradecer. Quando nós agradecemos, a ansiedade vai embora. Aí você agradece
seu esposo, sua esposa, seu amigo, sua amiga, sua igreja, seu trabalho, sua saúde. Agradece porque você está aqui, está respirando, está entre pessoas queridas. Agradece porque você, tem liberdade de ir e vir. Quantos motivos você tem para agradecer? Você tem motivos para agradecer, sim ou não? A palavra diz: em tudo dai graças. Então passe a agradecer em vez de reclamar, porque isso aí remove a ansiedade. Amém, meus irmãos? Agora eu vou falar para você. Tem pessoas que têm muita dificuldade de agradecer e de reconhecer. Sim ou não? Sabe por quê? Porque elas sempre conseguem tudo. Elas são inteligentes, elas trabalham, elas têm: meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é meu salário, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa formação, eu tenho uma estabilidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí que vai reconhecer? Para que Deus? Eu tenho saúde, eu tenho saúde. Olha, eu tenho estabilidade. Aí sabe o que Deus faz? Ele remove a estabilidade, Ele tira o chão, Ele remove aquilo em quem a gente estava apoiando. A palavra diz, confia no Senhor e não te apoies no seu próprio entendimento. Aí Deus remove o apoio, Deus tira o chão, e agora? Sabe por que Ele permite isso? Para socorrer a gente, para nos mostrar que não é a nossa autossuficiência que vai resolver alguma coisa, para quando passar pela crise a gente poder falar: obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E tem pessoas que precisam passar nesse vácuo existencial para aprender a confiar em Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, vai agradecendo, que a ansiedade vai indo embora. Você pode exercitar isso agora, falar: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Gente, você está vendo como que é fácil não ficar ansioso? Isso aqui vale mais do que 10 sessões, Às vezes um psicólogo, não desmerecendo os psicólogos, por favor, todos têm sua função, os psicanalistas, tudo tem sua função. Mas gente, está vendo como é fácil? É fácil não ficar ansioso, é fácil. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui, eu quero terminar, porque na verdade é fácil para alguns. Sabia disso? É fácil para algumas pessoas, para outras é um desafio muito grande. Mas todas podem viver sem ser reféns da ansiedade. E o próprio apóstolo Paulo escreve isso. Porque para alguns é fácil e para outros é difícil, quase que impossível. Vamos ler? Olha o que diz o versículo 7. Vamos lá? Você está preparado agora para entender? Talvez agora seja o momento mais importante dessa palavra, para virar uma chave na sua vida que estava faltando virar até hoje. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo? Qualidade de vida, viver em paz. Gente, tudo que a gente precisa é de paz. Fala a verdade. Quem não tem paz, a vida da própria pessoa é um inferno, e ela consegue fazer da vida do outro um inferno. Ela é atormentada e atormentador, porque não tem paz, gente. Tudo que a gente precisa é de paz. É dormir em paz, é acordar em paz, é trabalhar em paz, é viver em paz, sabe? É chegar em casa em paz. Mas é tanta briga, é tanta confusão, é tanto cabo de guerra, é tanta loucura, é tanto que a pessoa não consegue viver em paz. Por quê? Ansiedade gera isso. Mas olha o que diz o versículo 7. Quando eu creio, presta atenção, que o nosso Deus está sentado no trono e tem um governo de tudo, qualquer circunstância adversa Ele manobra.
Ele resolve. Qualquer problema de relacionamento, Ele entra e resolve. Qualquer problema financeiro, Ele entra e resolve. Ainda mais quando eu aprendo a orar corretamente. Amém, meus irmãos? Sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não é o Santo Antônio que está ali de cabeça para baixo. Quando eu oro falando com meu Pai, quando eu oro agradecendo porque Ele me ajudou quanto mais precisava. Então, olha o que acontece. Quem está precisando dessa paz aqui? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta atenção agora. Presta atenção. Para lá. Volta lá. Ele está dizendo o seguinte: quando eu entro nessa dimensão da confiança, eu passo a ter um guardião que fica na porta da minha mente e na porta do meu coração, impedindo alguma seta maligna, pensamento ruim entrar. Ele está dizendo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Ou seja, Ele é um guardião que fica aqui, impedindo. No original, guardar é um guardião. Ele guarda a vossa mente e o vosso coração e a vossa mente. Você está entendendo? Olha só que coisa maravilhosa. Olhando assim, é fácil, sim ou não? Maravilhoso, resolvido o problema. Só que não. Sinto muito dizer, para alguns é muito difícil. E vou falar, porque a partir de agora não vai ser mais. Porque a resposta está no próximo versículo. Olha só, a condicionante, o condicional para desfrutarmos dessa paz. Vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que o vosso pensamento, ocupe o vosso pensamento. Então por que a pessoa não consegue viver em paz, livre da ansiedade? Porque o próprio está ocupando a sua mente com coisas que não são verdadeiros, não são puros, não são honestos, não são amáveis, não tem boa fama e não tem louvor. O problema está na mente, gente. O problema está nos pensamentos. Eu decido deliberadamente, conscientemente, o que vai entrar na minha mente ou não. Eu decido se vou ouvir um áudio, se vou ver um vídeo, se vou pesquisar na internet, se vou cavar. Eu decido onde vou, eu decido o que vou ver, eu decido o que vou encher minha mente. Eu decido. O problema é que muitos estão decidindo por coisas erradas. Conscientemente, deliberadamente, estão procurando o que não perderam, em lugares que nunca vão encontrar, ouvindo pessoas que não sabem de nada, vezes nada, e não tem nada para acrescentar. Por isso estão perturbados, por isso estão doidos da cabeça, por isso estão vivendo como estão vivendo. Porque no momento que nós mais deveríamos ler a Bíblia, no momento em que nós mais deveríamos buscar a palavra de Deus, no momento onde nós mais deveríamos buscar os pensamentos de Deus, as promessas de Deus, muitos estão procurando coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou preciso ser mais direto? Estão buscando coisas nessa terra e não tem neutralidade. O que você abrir sua mente vai entrar e vai te perturbar, vai mexer com sua saúde,
vai mexer com o seu coração, com sua mente, vai mexer com o seu corpo, vai mexer com tudo. Eu decidi viver em paz. Eu decidi entregar o controle na mão de Deus. Eu decidi entregar, confiar e descansar. Eu decidi fazer aquilo que me compete, conforme a palavra diz: tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Eu decidi fazer só aquilo que dá para eu fazer. O que não dá para eu fazer, eu entrego na mão de Deus. Eu decidi. E você tem que fazer o mesmo. Você não é Deus, nem eu. Então eu entrego. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí nós vamos viver em paz. Diga para a pessoa que está ao seu lado: administra seus pensamentos. Administra o que você ouve, o que você vê, o que você pensa, o que chega até você. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ficou mais fácil agora? Sim ou não? Depois dessa, ficou mais fácil? Pois é, só que não. Poxa, pastor, peraí, agora que você me animou, você me desanimou. Mas a gente desanima para animar, faz parte. Sabe por quê? Olha, porque ainda é difícil para muita gente. Próximo versículo. O que também aprendeis? Quem está aprendendo aqui? Diga eu. Já aprendeu, né? Sai do grupo, não baixa aquele vídeo, não ouve aquele áudio, que não está adiantando que nada. Eu já cansei de ouvir, nem quero ouvir mais. A gente também é tentado, né? Olha lá. Aprendeu aqui, amém ou não? Recebeu? Quem recebeu a palavra aí? Recebeste? Quem recebeu? Diga amém, aleluia. Olha lá. Ouviste? Você ouviu? Pergunta, irmão, você ouviu? Olha só, você aprendeu, você recebeu e você ouviu. Mas qual o problema? Lê ali, irmão. Isso praticai. O que a gente tem que fazer agora com isso? Guardar no bolso? Praticar, gente. Praticar. É sair daqui e falar: eu vou colocar isso em prática na minha vida. O pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia toda, então eu vou ler a Bíblia toda. O pastor falou que agora é hora de buscar mais a Deus. Eu vou buscar mais a Deus. O pastor falou, a Bíblia falou, a palavra de Deus disse que eu não posso ficar me enchendo minha mente com essa coisa. Então vou filtrar as coisas aqui. Eu vou praticar isso. Mas qual o problema? A gente sai do culto e vai comer um hambúrguer ali na esquina com os irmãos. Estava tudo indo tão bem, até que tchan. Aí fala da política, volta tudo de novo. Olha a mensagem aqui, você viu esse vídeo? O Lula morreu. Tem gente que está falando que o Lula morreu. Que loucura, gente. Tem gente que acredita nisso. Você viu isso? Desculpa, tá, gente? Eu não quero ser irônico. Estou sendo realista. De pessoas que ouvem tudo, recebem tudo e acreditam nisso, estão ansiosos. Você viu o que aconteceu? Vai acontecer, Não coloca em prática, gente. Entendeu? Quer ver uma coisa que a gente pode botar em prática? Que eu me policio e coloco em prática na minha vida? É quando alguém fala de alguém para mim. Mínimo que seja uma observação. Na hora eu falo assim: não, mas fulano é uma bênção. Eu boto em prática isso. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, a nossa tendência é continuar dando corda para as coisas negativas. E a maledicência é um pecado. Preste atenção. Para você falar mal de uma pessoa e cair no pecado da maledicência, é 2 palitos de dente. Tudo começa com uma observação. Engraçado, estou sentindo falta do irmão, ele não está vindo na igreja. Observou.
Depois passa por uma preocupação. O que será que está acontecendo? Da preocupação vira uma crítica. Mas esse irmão é muito irresponsável. Está vendo? Ele não quer nada com nada. Aí vira uma maledicência. Falei, ele desviou, está no mundo agora, está bebendo, está nada. Mas tudo começou com um negocinho tão pequeno. Então, se você não cortar na observação, daqui a pouco você está também falando mal da pessoa. Eu estou dando só um exemplo de coisas que nós temos que colocar em. Então, quando nós colocamos em prática, qual é o resultado? Não só a paz de Deus entra no nosso coração, como o Deus da paz vem habitar do nosso lado, andar do nosso lado. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Qual o tema da pregação de hoje? Já esqueceu, né? Eu sei, é muita informação para a mente. Qual o tema da pregação? Vai ganhar o pastel lá embaixo. Não fique ansioso. Por quê? Deus está no controle. De algumas coisas? De tudo. E como que eu tenho mais certeza disso? Quando eu reclamo, murmuro, é isso, pessoal? Quando eu oro. Como? Adorando, suplicando e agradecendo. E qual o resultado disso? Uma vida de paz, que excede todo entendimento, que guarda a minha mente, guarda o meu coração. Eu rejeito pensamentos negativos, não fico procurando saber o que eu não quero saber, tenho que saber. E o Deus da paz vem habitar comigo. Deus abençoe sua vida, que essa paz reine no seu coração. Aconteça o que acontecer, Deus continua sendo Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.